Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem como título O Pai enviou o Filho. A palavra-chave que define essa nossa lição é enviou, ou envio. E o que significa envio? Envio vem do verbo enviar, ou seja, é o ato ou o efeito de enviar. Em outras palavras, podemos dizer que é a ação de fazer com que algo chegue a algum lugar. Então, o Pai enviou o Filho amado, Jesus Cristo, para nos salvar. O texto áureo dessa nossa lição encontra-se na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, que nos diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então nós vemos aqui logo de início neste texto áureo a manifestação do amor de Deus, a manifestação de um amor supremo. Deus nos amou tanto que foi capaz de enviar o seu único filho, o seu filho unigênito, para que morresse na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. A verdade prática nos diz assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Então, o envio do Filho amado Jesus Cristo, além de revelar o seu grande amor, o seu amor incondicional, o seu amor supremo, também revela a perfeita unidade da Trindade. E por que revela a perfeita unidade, a unidade perfeita? Porque perceba que esse termo envio ou enviar, ele denota ou traz uma explicação a respeito da distinção pessoal. Como assim? Deixa eu lhe explicar. Se Deus fosse uma pessoa, uma única pessoa, ele não, primeiro que nem existiria esse termo envio ou enviar. Existiria ou haveria a manifestação de si mesmo, ou seja, Deus ia manifestar-se. Mas perceba que ele não se manifestou, ele enviou alguém. Quem foi que ele enviou? Jesus Cristo, o Filho amado. Então, perceba que existe alguém que envia, a figura de alguém que envia e a figura de alguém que é enviado. Então, o Pai envia e o Filho é enviado. Perceba que são pessoas diferentes. Tem a pessoa Pai e a pessoa Filho. E é por isso que eu disse que isso daqui, esse termo envio ou enviar, denota distinção de pessoas. Ou seja, existe pessoas diferentes. Existe a pessoa que enviou, que é o Pai, e existe a pessoa que foi enviada, que é o Filho. E é por isso que o envio do Filho revela, portanto, a unidade perfeita da Santíssima Trindade no plano da salvação. E este envio, esse ato de enviar, essa ação de enviar um filho, garantiu a redenção da humanidade e a adoção dos crentes. Quando a gente fala garantir a redenção, nós estamos falando que o preço foi pago para que eu e você pudesse ter acesso à vida eterna. Então, houve um resgate mediante ou por meio de um pagamento, por meio de um preço. E esse preço foi o preço de sangue. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. E o outro aspecto de garantia é a adoção dos crentes.
Então, o envio do Filho amado Jesus Cristo garantiu a adoção dos crentes. Como assim a adoção? Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: nos predestinou para filhos de adoção. E em Romanos fala também que vós recebeste o espírito de adoção. Então perceba que em ambos os versículos, tanto em Efésios quanto em Romanos, a gente tem aqui o termo adoção. Então nós fomos feitos filhos adotivos de Deus. Então existe aqui a manifestação de um ato legal definitivo. Nós somos filhos, fomos feitos filhos adotivos de Deus mediante Cristo Jesus. O amor do Pai. Então, qual foi o maior presente que nós recebemos? O maior presente que nós recebemos foi o envio do Filho amado. Jesus nos amou de uma forma tão grande, tão inefável, tão inexplicável, que ele foi capaz de entregar o seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Isso daqui é a maior demonstração de amor e, portanto, o maior presente que poderíamos receber. Então, esse foi o maior presente de Deus para a comunidade, o envio do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, o que nós observamos é que Deus não ficou distante da humanidade. Quando houve a queda, o pecado que afastou o homem de Deus, surgiu sim um distanciamento do homem para com Deus. Mas isso não significa que Deus ficou distante da humanidade. Deus estava arquitetando um plano salvífico e fazia parte do plano salvífico enviar o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Então nós vemos aqui a expressão de um amor sublime, de um amor supremo, de um amor sacrificial. Então Cristo enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o que nós observamos é que o Pai ele não ficou distante, de braços cruzados. Pelo contrário, ele tinha um plano de salvação para a humanidade. E o que nós observamos é que o Pai ele toma a iniciativa. Qual é a iniciativa do Pai? Enviar o Filho com uma missão clara, com uma missão específica, que era o quê? Morrer para nos dar salvação, morrer para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Então o que a gente observa é que a salvação, ela nasce no coração do Pai. Ele estava o tempo todo ali trabalhando, arquitetando esse plano salvífico. E o que nós observamos, portanto, é que a fé cristã começa no amor de Deus, não no esforço humano. Ou seja, não é o esforço humano que garante a salvação. O esforço humano não é responsável por promover a salvação, mas a salvação é fruto do grandioso e do gracioso amor de Deus para com o homem, para com a humanidade. E o que a gente observa é que esse amor alcançou e alcança toda a humanidade. E esse amor é um amor incondicional, ou seja, ele não precisa de condições, independentemente da condição. Ele nos amou, é um amor incondicional, ou seja, não precisa de condições. É um amor plenamente gracioso, um amor sacrificial, no qual Jesus Cristo morreu, se entregou em meu lugar, em seu lugar.
e é também um amor absoluto. Então aqui nós vemos a manifestação do amor do Deus Pai. Deus nos amou primeiro. Primeira Epístola de João 4,10 nos diz que não fomos nós que buscamos a Deus, mas Ele nos amou antes. Por isso que o título desse slide é Deus nos amou primeiro. O Filho foi enviado como propiciação. Então, nós percebemos que Deus tomou a iniciativa. Ele promoveu uma ação. E qual foi a ação promovida por Deus? Enviar o seu Filho amado. A iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo-se então seu eterno propósito de redenção. Portanto, fica bem claro que a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas parte de Deus, que em sua soberania, misericórdia e compaixão decidiu agir em favor da humanidade caída. Então nós vemos aqui um propósito eterno cumprido, um propósito eterno que foi cumprido na plenitude dos tempos. E quando a gente fala na plenitude dos tempos, quer dizer, portanto, que Deus, ele agiu no momento certo, no tempo determinado. Essa plenitude dos tempos indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Então, Deus não chegou atrasado. Há quem diga que Deus tarda, mas não falha. Mas precisamos fazer uma correção nessa frase. Porque Deus não tarda. Deus só chega na hora certa, na hora exata, no momento preciso. Então, nós vemos aqui que esse tempo, ou essa plenitude dos tempos, revela um tempo determinado. Então, revela que o envio de Cristo não foi um plano improvisado, não foi algo feito de improviso, de qualquer hora, não, mas foi um propósito eterno que se cumpriu no tempo determinado. Então, isso daqui sinaliza que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Então, a cruz é iniciativa divina e não resposta humana. A iniciativa soberana de Deus. Deus nos amou tanto, mas tanto, que foi capaz de enviar o seu Filho unigênito, ou o seu único Filho. Então, Deus ofereceu o seu Filho para nos salvar. Fazia parte do plano salvífico de Deus enviar, oferecer o seu Filho. Então, o que nós observamos é que Deus nos amou de uma forma maravilhosa, de uma forma incondicional, de uma forma absoluta, de uma forma sacrificial. E nós observamos também que o amor de Deus é ativo, não é aquele amor apenas sentimental, aquele amor que fica de braço cruzado, aquele amor que é um amor de falácias. Não, é um amor ativo, um amor que foi capaz de agir, um amor que foi expresso através ou por intermédio da ação. Qual foi a ação? Enviar o seu Filho unigênito. Então, o amor de Deus é ativo, não apenas sentimental. O Filho cumpre a vontade do Pai. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, nos diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, nós observamos aqui
que Jesus ele veio para cumprir todas as exigências da lei mosaica. Como diz em sua palavra, convém cumprir toda a Escritura. E Jesus cumpriu com tudo com que convinha cumprir. Isso daqui, esse versículo aqui, porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, demonstra submissão da parte do filho. Demonstra também obediência e demonstra que o filho veio para cumprir a vontade do pai. Então, a missão dada por Deus foi cumprida com sucesso por Jesus Cristo. Portanto, na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos, que nós veremos mais à frente. A adoção de filhos, escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados para a adoção, filhos por graça, não por mérito. Deus não apenas perdoa, ele adota. Então, o que nós observamos aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, é que a obra do Filho, ela não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos, a posição de filhos adotados ou adotivos. E como eu disse no início, isso daqui demonstra um ato legal definitivo. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Então, houve o espírito de adoção. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem Abba, Pai. E esse termo aqui empregado no aramaico, esse termo Abba, Pai, ele indica respeito, confiança. Então essa adoção, intimidade é aplicada pelo Espírito Santo, demonstrando novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. A Trindade no plano da salvação. Bom, na Trindade, no plano salvífico de Deus, como que se dá o modo operante da Trindade? O Pai planeja e envia. O Filho executa a redenção, ou seja, o preço foi pago pelo meu resgate, pelo seu resgate. Nós éramos escravos do pecado e nós fomos resgatados mediante ou por intermédio de um valor. Um preço foi pago. E que preço foi esse? O preço de sangue. Então Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário para nos salvar. Existe aqui uma morte sacrificial. E por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. E o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo? Ele convence e transforma. Então nós vemos aqui, de modo perfeito, a função de cada pessoa da Santíssima Trindade no plano da salvação. Então, mais uma vez recapitulando, reiterando, um só Deus, três pessoas distintas, um só propósito. A mediação exclusiva do Filho. Bom, está escrito em sua palavra, mais especificamente em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, Jesus é o único caminho. Ele é a ponte entre o homem e Deus. Não existe outro caminho. Não existe outra alternativa. Não existe outra opção. Só existe um único caminho. Está escrito em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui fica muito bem claro que não é um caminho entre muitos, mas é um único caminho. Só existe um caminho, um único caminho que leva ao Pai. E este caminho é Jesus Cristo, o Filho amado. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o que nós observamos é que existe uma exclusividade na mediação entre o Pai e o homem, ou seja, essa mediação exclusiva é do Filho. O caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Ele é o único caminho ao Pai. O papel do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica a Deus. A missão do Espírito Santo é intrinsecamente, a sua missão é de exaltar a glória de Deus triuno. Então, o Espírito Santo, ele glorifica a Cristo. Ele ilumina a mente para o conhecimento, ele ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem e opera ou promove a santificação progressiva. Então, ele glorifica a Cristo, nos guia em toda a verdade e aplica a obra da salvação ao coração humano. Então, nós vemos aqui que nós vemos a Trindade em perfeita unidade, de modo que o Pai envia, o Filho salva e o Espírito Santo aplica a obra da salvação ao coração humano. Aplicação prática. O que essa lição nos ensina? Essa lição, quais os ensinamentos práticos eu posso extrair dessa lição? Essa lição nos ensina a confiar no amor do Pai, viver como filhos adotados, anunciar Cristo ao mundo e valorizar a obra completa da Santíssima Trindade. Conclusão: o envio do Filho, ele revela quem Deus é. Nos mostra também o quanto somos amados. Nos garante nossa salvação e define nossa identidade como filhos. Portanto, Deus não enviou uma ideia. Não é algo apenas ou meramente sentimental. Deus enviou o seu Filho. Então, Deus não enviou uma ideia, enviou o seu Filho. Nós observamos aqui que saiu da esfera teórica para a esfera prática, ou seja, Deus agiu. Deus enviou o seu Filho amado. Então ele saiu da esfera ou do campo teórico para o campo prático. Ele não simplesmente ficou de braços cruzados, mas ele estava esse tempo todo arquitetando esse plano salvífico. E no momento certo, no tempo determinado, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, ele agiu em favor da humanidade, enviando o seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. Portanto, conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos salvou. Amém? Assim, chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.